Sejam bem-vindos, estimados irmãos e irmãs, muito bem-vindos a esse nosso momento de estudo bíblico. Nesta terça-feira, hoje, nós estamos no dia, já pegando aqui, dia 12 de abril de 2022, e nós estamos seguindo uma série de estudos bíblicos. Hoje, olhando para o caderno do Programa de Evangelização e Mordomia de nossa igreja, de número do ano de 2022, né? Nós estamos olhando para o estudo de número 5, que foi preparado pelo pastor reverendo Martinho Zonta, que é o vice-presidente de Educação Cristã da igreja. E o pastor Martinho Zonta, a partir do texto de 2 Timóteo 3, né, a partir dos versículos 10 até o 17, é o que nós meditaremos hoje, nos convida para pensarmos sobre o tema habilitados para toda boa obra. Essa é uma expectativa, uma proposição do próprio apóstolo Paulo, quando ele deixa na sua última carta para Timóteo, né? Ou seja, fundamentado na Escritura Sagrada, agora você está sendo habilitado, né? Fundamentado na Escritura para toda boa obra na vontade do Senhor. Esse é o tema do nosso estudo nessa noite. Nós queremos dar início a esse momento de estudo, de crescimento na fé, a partir da palavra, orando e invocando o santo nome do Senhor entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai querido, Tu nos dás a Tua palavra e a promessa de nos acompanhar pelo Teu Espírito Santo, unindo a cada um de nós, não importando a distância, a posição geográfica, mas no mesmo espírito de união e de compartilhamento desta verdade salvadora. Nutra-nos com Teu santo evangelho. Fortaleça-nos para que em nossa jornada, nessa vida de peregrinação, nós possamos manter os nossos olhos fitos na cruz de Cristo, nosso Redentor, especialmente nessa semana, ó Senhor, em que meditamos acerca do sofrimento e a morte do Salvador Jesus. Por Ele, que vive e reina contigo e o Santo Espírito, o único Deus a quem queremos servir, glorificar, louvar com tudo o que somos e temos, pedimos e agradecemos. Amém. Amém? Hoje estamos aqui com o pastor Bruno, com a Maria Eduarda de Campos Elíseos, com a Alessandra e também com a família do senhor Francisco, né, e a dona Valéria de Campo Grande. Muito bem. Olhando então aqui o nosso texto, como nós já fizemos a parte da invocação, lembramos esse nosso estudo e queremos cantar o primeiro hino, né, Pelas Dores deste Mundo, Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Muito bem. Kyrie eleison, que o Senhor, né, venha e se faça presente também nesse mundo de sofrimentos, com a sua paz, e que nos utilize, nos chame para esse bom trabalho. Voltando então aqui, o estudo que hoje trazemos, né, do professor, pastor
também em nossa igreja, pastor Martinho Zontag, né? E começa o nosso estudo com um olhar para a Escritura, né? O texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 10 a 17, é a minha proposta, a gente dar uma lida um pouco maior, né? Se vocês conseguem acompanhar, senão eu vou tentar colocar aqui, a leitura será na nova tradução da linguagem de hoje, essa que está aqui, as demais eu coloco noutra versão. Conseguem ler? Só para que eu me certifique. Bruno, é fácil de ler? Eu não consigo não, pastor. Tá. Para mim tá um pouco difícil. Tá, então já entendi que vai ficar difícil, então eu vou fazer a leitura aqui. Bom, o texto diz assim para nós. Se vocês puderem pegar aí suas Bíblias, eu já passo aqui o acompanhamento. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. O apóstolo Paulo, então, nessa carta, né, que é praticamente um testamento final para Timóteo, pastor, né, e seu filho na fé, era pastor na cidade de Éfeso, né? Então ele vai trazendo e tentando com essas palavras, últimos conselhos, né, como vem escrito aqui, fortalecer a fé deste seu pupilo, né, e pastor, uma vez que o apóstolo Paulo estava ciente que a sua morte seria iminente, né, como aconteceu. Continua então a parte final. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado, pronto para fazer todo tipo de boas ações, né? Então, a Escritura Sagrada, pelo seu caráter, né, divino, ou seja, ela é inspirada por Deus, ela propõe, ela oferece, né, além de nos apontar para Cristo, né, nos fazer enxergar Cristo como nosso Redentor, ela também tem uma utilidade na santificação da vida pela fé. Então, essa é a temática que o pastor Martinho está trazendo para nós. Ele enfatiza no escrito dele os versículos 16, a segunda parte do versículo 16 e o 17. Eu fiz questão aqui de trazer para nós alguns conselhos, né, a mais que o apóstolo Paulo nos traz, né, nos dá. Nós vamos seguir a leitura. O texto dele é um pouco longo e tem bastante perguntas para debate, né? E se no final a gente ficar ainda dentro do nosso tempo, eu volto aqui a alguns desses outros conselhos que o apóstolo Paulo nos traz no final dessa carta. Seguindo então, ele traz para nós uma pergunta de start, assim, para começar a esquentar os tambores, né? Quem está habilitado para produzir boas obras? Alessandra. Quem estaria habilitado para produzir boas obras?
Qualquer pessoa? Somente os pastores? A igreja? Alguém gostaria de responder? Não sei se a Alessandra, deixa eu ver se caiu a conexão dela. Opa, mudou aqui. Seu Francisco? Travou aqui. Travou. Então foi isso. Meu telefone tá cheio de zica. O touch dele tá muito ruim. Tem que passar a citronela, que aí sai a zica, sai todas essas coisas que deixa o telefone ruim. Então, mas as boas obras, elas podem ser feitas por qualquer pessoa. Quaisquer pessoas. Né? Tanto que nós temos aí entidades espíritas que praticam as boas obras. Né? A caridade, né? A ajuda ao próximo. Sendo que a intenção é outra. Quando nós fazemos, nós que somos cristãos, né? E acreditamos em Cristo, porque não basta ser somente cristão. Tem que acreditar, tem que confiar, né? Que Cristo ele fez a boa obra por nós. Então, nós fazemos a boa obra ao outro nessa mesma intenção em Cristo. Né? Então, assim, eu acho que a questão da boa obra vai tudo da intenção e do seu coração. Opa! São pontuações interessantes, né? Ou seja, a boa obra, ela é um reflexo do coração. Então, sabendo que os corações têm motivações diferentes, as obras desses corações, por mais semelhantes que sejam externamente, elas não são necessariamente boas obras. É isso? Também, porque tem gente que faz a boa obra com um oculto por trás, ou querendo fazer algo porque se sente, por penitência a alguma coisa, porque se sente culpado, acha que aquilo pode apagar a sua culpa, ou que ele faz a boa obra porque ele realmente está ali acreditando que aquela boa obra que essa pessoa faz, né? Como o caso que eu citei das entidades espíritas, né? Não desmerecendo ninguém, não estou aqui para isso de jeito nenhum, mas a boa obra que ela faz ali, ela faz não porque tem um Cristo ali, né? Mas porque ali é pregado um outro tipo de, vamos pôr entre aspas, um outro tipo de Cristo, né? Então vai por essa questão. E tem gente que vai na ingenuidade, faz porque realmente tem um bom coração e faz porque acredita naquilo. Né? Eu também não descarto que Cristo olhe para aquilo, não. Né? Dizem, né, que Deus está em todos os lugares. Ele está, porque ele está olhando, né? Ele está vendo, ele tem posse de tudo, ele domina tudo. Mas você tem Deus ali com você? Então essa é a diferença, eu acho. Não, entendi. O professor ele traz esse assunto para nós, eu acho que é importante, né? Quando nós fazemos a instrução bíblica, nós nos detemos em uma lição acerca disso, né? Eu costumo fazer uma distinção, né? Juntar isso que foi colocado, né? Eu costumo fazer uma distinção apenas didática, né? Entre boas obras e obras boas. Qual a diferença, pastor? Né? Obras boas é tudo aquilo que é feito para o bem de alguém. Né? Você instruir alguém para que ele se prepare melhor para um concurso, você auxiliar alguém para que ele tenha um bom desempenho numa entrevista de emprego, né? São obras boas. Você recolher donativos para ajudar alguém que perdeu sua casa, né, está passando por uma enfermidade, precisa de alguém que lhe faça um prato de comida, né? É uma obra boa? Sim, é uma obra boa. Né? Nesse sentido entra a caridade. Toda obra de caridade que vem do coração é uma obra boa. Né? Mas eu quero chegar aqui a esse ponto só para distinguir, porque obras boas, nesse ponto, todos podem fazer indistintamente. Tá? Porque é aquilo pelo qual o outro é servido através de mim. No entanto, e agora, né, juntando o que a Alessandra falou, depende do coração, aquilo que a pessoa ouviu, né, ou como ela está sendo instruída, eu olho pelo outro lado, boas obras. A gente vai chegar nesse ponto mais à frente. Boas obras, segundo a Escritura, são as obras que brotam de um coração
convertido, de um coração confiante, de um coração que está motivado pela fé salvadora. Né? Nós vamos falar isso, ele vai trazer exatamente esse texto. Né? Sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, boas obras são aquelas que agradam o coração do Senhor. E boas obras fora de Cristo, né, não agradam o Senhor, porque a motivação está errada. É barganha, é compensação de algum modo. Né? Ou seja, se não tem Cristo como motivação, as obras, apesar da sua utilidade, elas não são boas obras em razão da sua base, da sua motivação. Tá? Então, para começar, a gente dar uma olhada nesse ponto e distinguir. Não sei se realmente fica didático para vocês. Boas obras e obras boas? Eu acho que essa diferenciação que o senhor fez ficou bem esclarecedora. Ficou fácil de entender realmente a diferença. No benefício, como a Alessandra mesmo falou, no benefício vem de todos os lugares. E Deus se vale disso. Né? Deus se vale até mesmo das obras boas dos pagãos para ajudar também aos cristãos. Um exemplo, né, quando Deus se valeu um exemplo bíblico, né, quando Deus se valeu do exército persa para libertar o povo hebreu do Império Babilônico. Né? A motivação do exército persa não era agradar o Senhor. Era para dominar mesmo. Né? Mas Deus se vale de uma obra boa que eles fizeram para libertar o seu povo, trazer o seu povo em segurança para a terra de novo, restaurar. Tá? Foram beneficiados. Né? Agora, essa obra do Império Persa foi uma boa obra aos olhos do Senhor? Não. Por quê? Porque o seu coração, a sua motivação não era fazer o que fizeram por causa de Cristo ou na expectativa de libertar o povo do Senhor de um império opressor. A motivação era distinta, mas Deus também se vale das obras dos pagãos para benefício do seu povo, dos cristãos. Né? Mas essas obras, a motivação das obras é que distingue entre boa obra aos olhos do Senhor e uma obra boa a serviço do Senhor. Segundo ponto, a pessoa tem capacidade natural para produzir boas obras? Fundamente a sua resposta considerando também o texto de Romanos 14, 23. Né? Aqui para facilitar para vocês, eu trouxe o texto, não sei se todos conseguem ler. Vou botar aqui ponto 4. Facilita para a leitura, Bruno? Eu estou olhando pelo celular, pastor. Eu não... Tá, ótimo. Tudo bem. Não mas você pode ler, daí dá para ouvir. Tá. Aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. O pastor Martinho Zonta fundamenta esse ponto. O que não provém da fé é pecado. A gente pode seguir nesse ponto, nessa mesma lógica, né, o que é dito lá em Hebreus. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, fora da fé, por mais que obras boas sejam praticadas de todo o coração, pelas mais diversas motivações, fora da fé, tais obras não têm valor, não tem valor diante do Pai. Ou seja, o Senhor considera tais obras, quando apresentadas diante dele como justificativa para a salvação, como pecado. Não tem valor. Né? Então é esse aspecto. Então a pessoa natural não convertida pode produzir obras. Boas obras. Segundo esse texto. Eu acredito que não, pastor. Porque acabam sendo obras vazias. Tudo que a gente faz para Deus, na verdade, né? As pessoas que muitas vezes não compreendem
o Evangelho, não compreendem, não tem essa cosmovisão que nós temos, não entendem a boa obra da maneira que a gente observa e percebe pela Bíblia, né? Mas, na verdade, são obras vazias. Porque vai de encontro ao que Romanos aqui está falando. Que acaba sendo, não digo pecado, mas acaba sendo vazio em si. Sim, sim. É algo que você faz fora, né, dessa confiança em Cristo, então perde o seu valor diante do Senhor. O seu valor para aquele que faz, né? Para aquele que faz. Então esse primeiro aspecto assim, de uma colocação inicial de que a boa obra que nós estamos falando aqui é aquela praticada sob a motivação da fé. É o serviço de acolhida ao meu irmão, né, na necessidade, não na expectativa de que Deus me recompense a partir disso que estou fazendo, mas sabendo que o Senhor tem me guardado, abençoado, protegido, assim eu faço. Talvez com maior compromisso, né? Eu digo talvez, sim, com maior compromisso e alegria, porque eu sei que aquele que me tem guardado, protegido, né, é grande, é suficiente para me auxiliar em toda a boa obra que a gente faz, né? E aí ele continua aqui. Sabemos que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, e a salvação imerecida devido à nossa realidade de pecadores. Somos salvos unicamente pela graça de Jesus Cristo, que nos ama incondicionalmente. O apóstolo Paulo então descreve nossa situação dizendo: estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, né? E, portanto, sem a mínima condição de produzir algo agradável a Deus. Também escreveu que tudo o que não provém da fé é pecado. No entanto, né, lá em Efésios 2:1, o Senhor nos deu vida, falando de uma vida espiritual que capacita o cristão a servir a Deus com boas obras. Então ele está resumindo aqui o que nós já havíamos falado, né? O Espírito Santo que Deus nos deu pelo batismo é quem nos habilita de uma nova vida espiritual para um serviço ao Senhor com boas obras. Continua. O apóstolo deixa claro, então, que somos salvos pela graça de Jesus. Efésios 2, 8 e 9. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Um equívoco que pode acontecer, né, na leitura desses textos, né, e que o apóstolo Tiago, o próprio apóstolo Paulo também corrige em suas cartas, né, é que o velho homem em nós pode dizer assim: bom, se não há nada que eu necessite fazer, né, se tudo é gratuito, se tudo depende exatamente da graça de Deus e nada de minha parte, né? Se essas obras vão acontecer até mesmo sem a minha consciência, eu vou descansar, né? Eu vou buscar o meu lugar de descanso, vou buscar a minha zona de conforto, deixar o Espírito Santo agir de qualquer maneira, né? E ando desleixado, ando descomprometido com a necessidade dos que estão ao meu redor. Isso é deturpar o texto ou dobrar o texto ao seu próprio interesse, ao interesse do velho homem. Né? Quando o apóstolo Paulo traz bem claro, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, ele está exatamente trazendo para o confronto com aqueles que pensavam, ensinavam e até mesmo rebatiam, né, os cristãos gentios, que para eles serem verdadeiros cristãos, eles precisavam não apenas confiar em Jesus, mas que eles necessitariam submeter-se às tradições do Antigo Testamento, como a circuncisão, a observação de festas, né? As festas do calendário litúrgico judaico, né? Para aí sim serem cristãos autênticos. E o apóstolo Paulo rebate quanto a isso.
Não é por observância das leis do Antigo Testamento, por cumprimento ou tradição qualquer que seja, que nós somos salvos. É pela fé em Cristo Jesus, pelos meios que ele mesmo estabelece, ou seja, através do batismo, não mais a circuncisão. O batismo que agora é para todos, homens e mulheres, não apenas para homens. Todos também, judeus, gregos e todas as demais etnias. Então, essa inclusão universal por meio da fé, por meio do batismo e vinculada a Cristo Jesus é o diferencial que o apóstolo Paulo fala. Agora o evangelho está para todos. Não há restrição para um grupo. E não é necessário haver inclusão, acréscimo de qualquer outra obra humana para que nós vivamos a segurança da vida eterna. Bom, esse é o versículo 8 e 9, para que ninguém se glorie. Claro, se eu começo a julgar as minhas obras, os meus feitos, o meu padrão moral como um comparativo, uma tábua de medida para os demais, eu estou ofuscando a glória que Deus escolheu dar ao seu Filho Jesus Cristo. Estou querendo fazer com que a minha ação, em direção ao outro, seja uma moeda que Deus leve em conta no dia em que ele se apresentar para o juízo. Por isso o apóstolo Paulo é muito enfático aqui. Não tem uso, não tem função, inclusão de obra qualquer. É graça divina. E aí continua aqui o nosso texto, com uma questão. Qual é a condição absolutamente necessária para que alguém esteja capacitado a produzir boas obras, obras agradáveis a Deus? É a pergunta que o pastor Martinho faz. Só para a gente ratificar se ficou bem claro mesmo. Quem gostaria de nos dar uma resposta? Maria Eduarda? Maria Eduarda? Oi, pastor. Oi. Você entendeu a pergunta? Gostaria de contribuir aqui com algum comentário? Não. Quando ele pergunta para nós, qual é a condição absolutamente necessária para que alguém esteja capacitado a produzir boas obras, obras, acima de tudo, que agradem ao Senhor. A resposta seria, então, a fé em Cristo Jesus. Sem a fé, não é possível produzir obras agradáveis ao nosso Senhor. Mais uma questão que ele coloca para nós. Cremos que Jesus nos salvou do pecado, da condenação e do inferno, considerando o que foi escrito pelo apóstolo Paulo à congregação de Éfeso. A pergunta é, para que ele nos salvou? Ou seja, quando nós falamos há pouco no versículo 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que isso não vem de nós, é um dom dado pelo Senhor a nós, sem o acréscimo das nossas obras, para que a gente não deturpe e não tente se gloriar daquilo que não é nosso, vem a pergunta, que é o versículo 10. Qual a finalidade desta salvação, dessa justiça que Deus nos dá? Ou seja, agora numa vida de santificação, o que ele espera de nós? Versículo 8 a 10, na verdade, versículo 10, em especial. Se vocês conseguem ler, mas eu vou fazer a leitura aqui de qualquer modo. Diz então, versículo 10. Somos feitura dele. Dele quem? Do Senhor. Do Senhor que nos criou, do Senhor que nos remiu em Cristo Jesus. Criados em Cristo para boas obras. Olha só que interessante. As boas obras na vida do cristão não são uma questão de escolha, de opção. É uma finalidade.
Nós fomos criados, regenerados em Cristo para boas obras aos olhos do Senhor, né? As quais, ou seja, essas boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Como identificamos isso então? Quais são as boas obras que Deus preparou para andarmos nela? Como é que a gente identifica as boas obras? Alguém lembra ainda? Os nossos estudos de profissão de fé? Aonde o Senhor nos coloca para realizarmos boas obras em seu nome? Qualquer um pode falar aí. Pastor Bruno? Gostaria de colaborar? Onde é que o Senhor nos coloca para realizarmos as boas obras que Ele preparou para nós? Pastor, eu acredito que Deus nos coloca no nosso meio mesmo, no nosso cotidiano, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, a nossa comunidade, e por aí vai. Exato. Muito bem, Valéria. É exatamente isso. As boas obras que o Senhor preparou para nós estão diante dos nossos olhos, onde nós somos colocados. Né? Se nós somos cristãos no mundo, é no mundo que essas obras vão acontecer. Se eu sou cristão em Seropédica, é aqui em Seropédica que essas boas obras vão acontecer. Eu não preciso buscar um lugar especial, uma direção longe, distante, né, para que eu possa realizar as boas obras que agradam ao Senhor. Elas podem começar aqui, onde estou, onde eu tenho alcance com as pessoas com as quais eu convivo, no meio das pessoas onde o Senhor me coloca, né, com essa nova identidade. Aqui vou acrescentar um pouco ao que o pastor Martinho Zonta apresenta, porque o apóstolo Pedro não é o topo desse discurso dele aqui, mas o apóstolo Pedro, na sua carta, fala que a igreja do Novo Testamento assume, né, em nome de Deus e diante das demais pessoas, o lugar que os sacerdotes ocupavam no Antigo Testamento. Tudo quanto faziam era para glória do Senhor, como um culto prestado ao Senhor. E ele vai dizer na carta do apóstolo Pedro, que na primeira carta 2, versículo 10, vocês são sacerdotes do Senhor, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar a glória, né? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tudo quanto fazemos como cristãos, como servos do Senhor, comunica, ou deveria estar comunicando as obras do Senhor. Por isso é importante também olharmos esse texto, a função de rememorar, de limpar de novo, de trazer ao nosso coração aquilo que a nossa mente sabe, mas o coração às vezes esquece, ou que muitas vezes a nossa própria memória se esquece, né? Ela se confunde. Então, pegando aqui mais um pouquinho, a sequência. Somos salvos do pecado para servirmos a Deus. Falamos suficientemente entre nós sobre santificação da nossa vida, em particular e no ensino da igreja? Será que nós falamos o suficiente acerca desse tema, né, em nossa vida particular, na igreja, nas atividades que nós fazemos em comunhão? O que vocês pensam? Vocês acham suficiente? Acham, digamos, que a gente pode melhorar mais? Temos mais coisa para meditarmos em torno desse tema? Destrincharmos ele em subtemas? Ou nós temos falado, pelo menos, esses estudos aqui de maneira suficiente? É uma pergunta que ele faz para a Igreja do Brasil, né? Cada departamento, cada grupo, assentar-se e meditar um pouco sobre isso.
O que nós meditamos tem sido suficiente? Bom, pastor, para mim, pessoalmente, sim, dizendo por mim, eu preciso refletir mais, eu preciso me voltar mais para o meu cotidiano, né, o meu dia a dia, para a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente trata bem a pessoa que está lá fora, que não está no nosso convívio diário, dentro de casa, por exemplo. Muitas vezes a gente, por ter muita intimidade com os filhos, com o marido, no meu caso, né, a gente acaba errando com eles, sabe? E acredito que estando mais em comunhão, estando mais dentro da vontade de Deus, estando a palavra de Deus, estando na minha boca, no meu dia a dia, com mais frequência, eu acredito que eu vou errar menos. Isso é um testemunho meu, assim, pessoal, né? A Alessandra coloca aqui no chat, né? É sempre bom aprendermos mais. Eu acho que é nesse caminho, né? Por um lado, quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, mais eu aprendo que eu preciso exercitar o perdão. Né? É interessante, né? Tomando a fala da Valéria, é que exatamente entre as pessoas com quem nós convivemos mais de perto, né, é que o perdão diário precisa ser exercitado. Exatamente porque ali o outro nos conhece não numa máscara, digamos assim, ele me atendeu durante 2 horas, durante 4 horas, né? Foi muito bom durante esse período de convivência. Mas e quando eu volto para os bastidores, né? Quando eu estou no meu dia a dia, com as pessoas com quem eu convivo, eu reconheço que eu não sou perfeito, né? E quando eu erro, eu estou pronto, preparado para pedir o perdão? O outro que convive comigo e sabe das minhas atitudes, das minhas vontades e dos meus deslizes, também está pronto para perdoar? Vida cristã é vida sob o perdão. Né? Nós buscamos fazer o melhor no serviço ao nosso próximo, né? Mas a perfeição nós não vamos adquirir aqui. Por isso, sim, é importante a gente aprender, porque de outro modo, e até a gente comentou há um tempo atrás na reunião dos jovens, né? Como é que o mundo tenta nos afrontar, nos atemorizar? Exatamente apontando o dedo para os nossos erros, para as nossas falhas, dizendo: você não é cristão? Olha aí, você errou. Olha aí, você está em dívida. Né? E se nós voltamos os olhos de novo em acolher esse discurso e dizer assim, puxa, eu errei mesmo, e agora? Nossa, estou devendo alguma coisa. Eu preciso ser melhor. Eu acabo confundindo, né? É uma tendência de confundir vida sob a cruz, né? Vida sob a graça, como uma vida de méritos. Não, eu tenho que estar sempre bom, eu tenho que estar sempre perfeito, tenho que estar sempre em dia com todas as coisas. Em Cristo, as nossas obras, né, aquilo que nós cometemos em pecado, nós precisamos pedir perdão. Sempre. Né? E Ele nos perdoa. E em Cristo, nós buscamos sempre o reforço, a ajuda, a suficiência que o Espírito Santo dá. Ele nos capacita e habilita para toda boa obra. Que é lá mais perfeito do que esse, onde os entes queridos se amam e se perdoam, se reconhecem e querem bem uns aos outros, exatamente por saberem que o outro não é tão perfeito quanto eu também não sou? Né? É nesse lugar de convívio, de partilha do perdão, que nós crescemos, amadurecemos e somos bons exemplos para fora também. Né? Alguém quer falar? Pastor, nesse ponto aí, aquela passagem de Lucas 11:33 que diz: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no local apropriado, para que os que entram na casa possam ver, se iluminar. É assim que eu me sinto. Eu recebo a luz de Cristo, mas muitas vezes escondo.
coloco embaixo da cama, embaixo da vasilha, e não faço que ela brilhe para muitos que estão perto de mim. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que a gente recebe bastante. Uhum. A gente recebe bastante quando a gente lê em casa, vai ao culto, estuda, e a gente não consegue fazer essa luz brilhar na nossa vida de forma proporcional. Acho que ela poderia iluminar muitos e muitos outros à nossa volta. Sim, o senhor trouxe um ponto muito importante, que é a base do que o pastor Martinho ele propõe no nosso estudo. Eu não vou voltar não, mas ele vai tratar isso quando ele trata assim, o que é a escritura, né? A utilidade da escritura. Então, você no estudo continuado da escritura vai tirando, né, se apropriando daquilo que ela traz de ensino para toda boa obra, para a correção, para a exortação, para o incentivo, né, para o ajuste fino das obras que de fato agradam ao nosso Senhor. Tá? Então esse ponto também é muito importante que ele ressalta aqui no estudo. Seguindo aqui, ele traz um outro ponto, né? Mateus 5,16. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse: assim brilha a luz de vocês diante dos outros. Né? Vou até pegar o contexto, Francisco, que o senhor, sem olhar, já sabia qual seria o ponto. Né? Mateus 5, deixa eu pegar aqui um pouquinho antes, é o Sermão do Monte. Ele começa no versículo 13 e 14, né? O versículo 16 assim, é um resumo. Né? Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são sal. Né? Dentre outras propriedades, o sal conserva, ou seja, ele impede que haja um apodrecimento total, né, acelerado, e isso é importante quando se fala de testemunho cristão no mundo, né, dos valores da fé cristã que nós aprendemos e reproduzimos no mundo, né, para evitar que haja uma deturpação da maldade, né. E diz no 14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la embaixo do alqueire. Foi o que o senhor mesmo colocou. Né? E finaliza esse ponto dizendo, vocês são luz, né, diante dos outros. Brilhe então a vossa luz diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que chama a atenção a vocês nesse versículo? Eu marquei alguns verbos, né? E algumas expressões ali que eu achei mais interessantes, mas eu gostaria de ouvir de vocês. O que chama a atenção nesse versículo? Para mim, sempre que eu leio esse versículo, sempre que eu leio essa passagem, me choca muito essa questão do sal. Que não salga, que não serve e está aí para ser pisado. Essa é uma advertência dura. Para mim, me faz pensar muito, né? A necessidade da gente dar testemunho da verdade, da luz que recebemos de Cristo. Sim. Eu marquei aqui o verbo, né? Ou seja, o que eu faço, abrir a luz de vocês, brilhe. Né? Ela deve brilhar. Tá? Não ocultar. Não viver, digamos, eu tenho a fé e eu vou guardar isso para mim. Não. Deixa a fé cumprir o seu propósito. Né? É para uma vida em Cristo no mundo que nós ainda estamos aqui. Eu costumo falar assim de uma maneira mais brincando, mas tem um fundo muito sério, que se Deus não nos quisesse para servir o seu nome, né, para servir no seu reino entre as pessoas, no momento do batismo ele nos arrebataria. Creio em Cristo Jesus? Creio. Né? É batizado? Sou. Vum. Agora morre. Né? Por quê? Porque seria o mais fácil, né? Mais proveitoso, porque aquele que agora
creu em Cristo Jesus pode morrer, o diabo não o tenta mais, o pecado não vai perturbá-los mais, né? Não vai correr o risco dele cair na descrença, na apostasia. Então seria um caminho assim mais objetivo, né? Garantir que todos os que são batizados já vão direto para o céu. Mas não é isso que Deus faz. Após o batismo, ele nos bota para ir seguir em frente. Vão e falem com outros. Compartilhem o evangelho. Então, a luz de vocês deve brilhar. Mas vejam, né, o que chama a atenção. Para que nas coisas boas que fazemos em nome de Cristo, para onde vai a glória? Para nós mesmos? Não. Né? Mas para o Senhor, o nosso Deus que está nos céus. Aí, meu irmão Francisco, né, sustenta ou entra de encalço, né, com aquele texto de Mateus 25. Os cristãos que na prática das boas obras, né, se ocuparam ou permitiram que o Senhor as visse, ou que através das obras outros reconhecessem o Senhor, não puxaram essa glória, não guardaram essa glória para si mesmos. Por isso foram surpreendidos com o Senhor. Quando foi que te fizemos? Quando foi que cuidamos? Né? E o Senhor fala assim, nestas coisas todas que fizeram, quando atenderam qualquer um desses pequeninos, a mim o fizeram. O Senhor vê. Né? Mas os que fazem pela fé, não ficam fazendo isso para anotar na sua agenda, no seu caderninho. Então esse é o nosso desafio, né? Permitir que através das nossas obras o nome do Senhor seja glorificado. Pois não? Pastor, assim, dá até para a gente ligar esse versículo também a Lucas 17, de 7 a 10, quando fala da parábola do servo inútil, né? Que esses aí, como o senhor está falando dessa passagem, né? Que nem sabiam que tinham feito, que tinham glorificado a Deus pelas suas obras, ou seja, porque eles não acreditavam nada de bom a eles, mas na verdade é Deus, né? Sim. Então, um verdadeiro indicativo de que a obra é uma boa obra é quando a gente não acredita nada a nós, e sim a Deus. Né? Reconhece a nossa inutilidade perante Deus. Perfeito. Então, nesse ponto, como vocês mesmos estão ressaltando, né? Há essa busca de querer fazer mais e melhor, e aí o senhor trouxe aqui, né, Lucas 17, 10, né? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então, ainda que nós nos empenhemos em servir ao Senhor dia e noite, né, durante toda a nossa vida, e isso é feito por causa das condições que Ele nos dá. Né? E é para servir ao Senhor. Agora, esse servir ao Senhor não deve ser algo penoso. Assim, estou sofrendo por servir ao Senhor. Né? É algo que deve brotar em nós da alegria. Se eu faço pelo penar, né, tá sendo difícil, né, tá sendo complicado, tá sendo penoso, eu estou olhando para o que o Senhor está me dando, né, como um castigo. Minha preocupação até e trago aqui para observar. Mas se faço pela fé, se faço por aquilo que o Senhor já me tem dado, né, esse servir ele é feito em alegria, em prazer. Reflexão, mais um ponto aqui que ele traz para nós. O Salvador nos contemplou com a nobre missão de anunciar o Evangelho a todas as nações. A pergunta é, o que a vida de santificação tem a ver com a missão de compartilhar Cristo para todos? Leia e analise o texto de Mateus 5,16. O que a vida de santificação tem a ver com a missão de compartilhar Cristo para todos? Na leitura, para mim fica muito evidente esse ponto, né? Para que, ao verem as obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Ao
ver o nosso testemunho, nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros, nosso cuidado, nosso apreço ao estudo da palavra, na nossa dedicação com as coisas que estão ao nosso redor, ou seja, o meio ambiente, a vida comum, né, a vida comunal. Nisso, percebem, como diz o texto lá em Atos capítulo 2, né, pelo modo de vida que os cristãos tinham, né, tomavam, aprendiam junto aos apóstolos, né, as pessoas em redor ofereciam ali, eles conquistavam a simpatia dos que estavam ao redor, né, diz o texto lá em Atos 2. E nisso o Senhor agregava cada vez mais novos convertidos a essa família, né? Então, sim, a missão da igreja, ela também está diretamente, intimamente vinculada a esse agir dos cristãos no mundo pela fé. Certo? Próxima questão que ele coloca para nós. Deixa eu me posicionar aqui, pronto. Como os incrédulos veem os cristãos no mundo atual? No dia a dia de nossas atividades, percebem que somos salvos e servos de Deus? Conseguimos despertar neles a curiosidade a respeito do que nos motiva a viver de modo diferente do que o mundo descrente e ateu? O que é recomendado em Romanos 12, 1 e 2? Então eu vou ler o texto, aí eu pergunto a vocês, vocês podem responder. Diz o texto lá de Romanos: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No dia a dia de nossas atividades, conseguimos transparecer aos nossos em redor, né, o fundamento da nossa fé? Sim ou não? Eu tenho uma resposta, assim, como eu enxergo isso, né? Eu vejo, e algumas vezes talvez vocês também já foram surpreendidos, né, por pessoas que, ao olhar o seu modo de agir, dizem assim: você é cristão? Né? E me deixa assim um pouco alegre quando isso é uma surpresa, quando isso se volta para nós como uma surpresa. Como assim? Né? Quando você está sendo você, quando você não está buscando interpretar nenhum papel, vamos dizer assim. Você está sendo você. Você está buscando defender valores que você aprendeu pela Escritura, a defesa da necessidade do outro, né? Em cuidar de coisas, de detalhes, né? Que, de uma maneira geral, passam despercebido ou têm sido negligenciado pelas pessoas ao seu redor. Né? E que você faz isso porque você aprendeu da palavra de Deus. É o seu jeito de ser enquanto cristão. Mas você não está ali para fazer um ator, uma atriz, né? Um personagem cristão. Você é assim. De repente alguém fala assim: me chamou a atenção, me despertou interesse, me fale mais. Né? Você é cristão? Isso é da tua fé? Né? Então, ainda que eu não busque os holofotes, né, a palavra de Deus ela opera em nós para sermos luz, né, e chamarmos a atenção de outros para nós, né, mas olhar para Cristo Jesus acima de tudo. Sim, por favor, Valéria e Francisco. Pastor, o senhor falando aí, eu me lembrei de alguns eventos antes mesmo da minha conversão, quando eu era espírita kardecista. Mais de uma ocasião conversei com crentes na rua
E conversava, daqui a pouco, na hora de se despedir, o crente perguntava: o irmão congrega onde? Em qual igreja? Aí eu dizia assim: não, eu sou kardecista, eu sou espírita. Olha o choque. Aí a pessoa pulava para trás. Como pode? Aí várias vezes o Senhor usou, peço licença se as pessoas não aceitam isso, mas eu creio que o Senhor várias vezes usou pessoas assim, antes mesmo da minha conversão, e as pessoas diziam assim: se o irmão não é, quer dizer, se você não é, falta pouco. E o Senhor está sondando seu coração. E era verdade. Com o passar do tempo eu vi que era verdade. É só essa curiosidade. Sim, sim. Pelos atos externos, é o que a Alessandra colocou lá no início do estudo, né? Pelos atos externos, muitas vezes nós vemos pessoas de outras matrizes religiosas sendo caridosos, atenciosos, né? Defendendo necessidades. E isso, para nós cristãos, devia ser uma razão de constrangimento. Mas, né? Como foi bem colocado, né? A obra boa realmente que agrada ao Senhor, né? A diferença dela está na sua base, né? Muito embora aqueles que estão fora da matriz cristã, né? Aqueles que estão fora da fé cristã, não vou nem dizer cristianismo, né? Mas da fé cristã, que estão fora da fé cristã, fazem, né? E fazem com grande empenho, porque a sua motivação está, em muitos casos, né, no final de você apresentar isso como a sua caderneta diante do Senhor. Olha como me aperfeiçoei. Olha como eu evoluí da pessoa que eu era para a pessoa que eu estou sendo hoje. Eu sei que ainda falta muita coisa. Ou seja, nunca é o suficiente. Essa sensação de suficiência, ela está presente tanto fora da fé quanto na fé cristã. A gente sempre sente assim: poxa, eu poderia fazer mais. No entanto, né, essa certeza de que não é por causa do amontoado de obras que eu tenho para apresentar ao Senhor que eu sou salvo, o cristão pode descansar em paz a sua alma. O Senhor opera nele também na sua inconsciência. Assim, estou fazendo, que bom que serviu, que bom que foi útil. Alguém colocou aqui um comentário, deixa eu dar uma olhada aqui. A Alessandra disse, né? Deus está ali e em todo lugar porque Ele é o dono de tudo. Sim, Deus também se vale da obra do ímpio para ajudar, para mover o coração, né? No entanto, que nós aprendemos pela Escritura que fora da fé em Cristo Jesus não é boa obra, né? Não é boa obra aos olhos do Pai. Comentando mais um pouquinho aqui, uma pergunta que ele coloca para nós. Então, qual é a importância de um testemunho não verbal na sociedade em que vivemos? Qual é a importância de um testemunho não verbal? Tem valor? Com certeza, pastor. Muito valor, uma importância gigantesca, né? Ainda mais que a gente está vivendo um período de muita narrativa, tudo muito, assim, como é que eu posso dizer? Já determinado, já doutrinado, e o testemunho da pessoa, sem que ela tenha que abrir a boca e colocar a sua posição, colocar a sua opinião, é muito importante, né? Isso. O seu posicionamento, o seu testemunho, né, na verdade. Alguém vai dizer, pastor, eu não sou versado, eu não sou habilidoso, né, com as palavras, né, falar ou discursar sobre o amor, né? O que ele está dizendo aqui? Você não precisa saber falar muito sobre o amor. Ame. Pronto. Ame. Esteja do lado. Né? Eu não consigo tecer um grande argumento para alguém que está numa situação de luto. Né? Esteja presente.
Pronto, esse é o ponto, né? Quando nós fazíamos, o pastor Bruno também, com os nossos professores no seminário, né? Como consolar alguém que está enlutado, um momento de grande tristeza, um momento que ele está ali compenetrado com a sua dor, né? Que falar? Não fale, esteja. Esteja com a pessoa na sua situação de dor, na sua necessidade, né? Esteja presente. Então, o fato de estar presente, ainda que você não fale, testemunha se no teu coração, né, vem da fé, deixa Deus trabalhar. Só não se oponha àquilo ao que o Senhor te dá como tarefa, né? O testemunho é extremamente fundamental, importante, né? É necessário. E aqui ele vai, como eu falei com vocês no início, né, trazer um pouco aí desse lado da aprendizagem, né? A importância do estudo continuado para o aprimoramento de uma vida santificada. Ele começa a dizer então o seguinte: nos cursos de pedagogia se estudam as metas do ensino. Disse que o ensino alcança seus objetivos quando aquele que está sendo educado adquire 3 domínios. E essa tese é de que o ensino se concretiza, ou ele se completa, apenas quando o aluno chega ao 3º domínio. E o primeiro qual seria? O domínio cognitivo, né? Eu adquiri conhecimento. Agora eu sei. Agora eu sei falar sobre lei, sobre evangelho, sobre justificação, né? Eu fiz a doutrina lá de instrução com o pastor Erison, com o pastor Bruno. Tá, agora eu tô fera, né? Já sei falar as 4 diferenças entre lei e evangelho. Porém, né, tem o segundo nível, segundo domínio, que é a motivação, sentindo as emoções positivas e apego ao que conheceu. Amar o que conheceu. Tá? Vocês estão falando, poxa, eu estou aprendendo mais da palavra de Deus, né? Eu estou conseguindo captar aquilo que antes eu lia, passava pela mente, eu achava que estava entendendo, mas não, agora eu estou me apropriando. Nossa, como isso faz bem para mim. Estou guardando no meu coração. Estou rememorando aquilo que foi dito no culto domingo, estou rememorando o que foi passado no estudo, estou meditando isso durante a semana. É o caráter afetivo. Terceiro, domínio psicomotor. A partir do conhecimento e do afeto, aprendi e gostei do que eu aprendi, o aluno começa a praticar o conhecimento adquirido. Ou seja, ele incorpora isso às suas atitudes, aos seus hábitos, né? o que ele aprendeu. Então vamos lá. Olhando então, essa tese do tríplice domínio no ensino também se aplica ao ensino da palavra de Deus? Você concorda com o pensamento? Cristãos ouvem a palavra, são levados à fé e ao amor pela ação do Espírito Santo e vivem de acordo com o que ouviram e no que creram. Vocês concordam com isso? Acho que se aplica aqui também? Com certeza. Eu vejo esse mesmo campo, né? A mesma aplicação. Sim. Então, o que o pastor, nesse sentido, que é a área dele, né? Educação cristã, quanto mais nós valorizarmos e compartilharmos e nos fazermos uso, né, de momentos de estudo bíblico e de estudos bíblicos que possam permear as diversas instâncias da nossa vida, né, maior crescimento, modificação das nossas atitudes, né, coerência com os valores que nós aprendemos, melhor nós iremos responder a isso. Né? Então, quão valioso é investir tempo em estudo bíblico? Quão valioso é para a igreja, né, proporcionar aos seus membros, aos seus congregados, oportunidades de meditação, seja em família, ou seja em grupos ou departamentos? Sim, pode falar. Deixa eu ver quem falou. E é um alimento, né, pastor? É aquela máxima do alimento físico. A gente se alimenta e o nosso corpo fica fortalecido. Nossa mente, nosso espírito, nossa alma precisa se alimentar da palavra de Deus.
para que produza e esteja saudável para produzir, né? Sim. Aquilo que a gente mais está habituado, que a gente está cheio, a gente vai transbordar e vai transparecer. Sim. O pastor Renato Herle, num curso que a gente está participando, ele fala, né, ele fez uma pergunta assim que qual a importância do estudo continuado, repetir, né, ou reafirmar com novas palavras o ensino bíblico, né? E ele usa uma ilustração, né, cabeça, coração e atitudes, né? E aí, na reflexão, a gente pensou assim, se o coração, e muitas vezes a Bíblia fala isso, né? Esquecer com o coração. O coração não é um órgão a qual nós atribuímos memória. Mas, de certa maneira, pelo discurso bíblico, pela narrativa bíblica, ele tem uma memória, né? Aquilo que nos causa maior impacto, né? Que nos causa maior valores constitutivos, né? Nisso nós dizemos assim, olha, falou com o coração está cheio, né? O coração vai falar, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se nós somos continuamente relembrados, né, instruídos, e essa instrução ela é provida também de afetos, né? E ali está dizendo o texto, quem é que me faz amar a palavra de Deus? Quem é que me faz amar, até mesmo quando essa palavra me coloca contra a parede? É o Espírito Santo. Não é uma afetividade como vou falar aquilo que te agrada. Eu vou falar aquilo que enaltece o seu ego. Isso é tudo menos ensino cristão. Porque o ensino cristão, ele choca o nosso ego. Né? Ele fala assim, não, velho homem. Né? Ele fala, aplaca ou reduz o domínio da velha natureza e deixa que um novo homem, criado pelo Espírito, mova as suas atitudes. Então eu passo a amar a palavra de Deus, o ensino de Deus, por causa do Espírito Santo, que está agindo através da palavra na minha mente e nos meus afetos, no meu coração. E a atitude? Ora, se esse coração digamos que eu escrevi lá para ele assim, ele é como como uma mente de memória curta, né? Não possui uma memória de longo prazo. Essa memória ela se torna de longo prazo pela contínua repetição. Tá aí entre nós, né, pastores, ao ensinar a igreja, ao falar sobre a igreja, às vezes pensamos assim, puxa, mas a cada 4 anos eu vou rebater os mesmos textos, né? Nós vamos trabalhar as mesmas doutrinas, né? Será que todo mundo não já deveria saber e estar expert nisso? Se por um lado, se a nossa consciência, né, de fé fosse apenas mental, alguns estariam top, mas ela precisa passar pelo coração. Então, esses valores, né, quando são guardados no coração, eles transparecem mais facilmente nas nossas atitudes. Se as nossas atitudes estão desconectadas, é porque no coração não é de fato o evangelho que está atuando. Né? Não é um ensino, de novo, da fé verdadeira que está atuando. É uma outra base, é um outro ídolo. Mas aqui isso é um outro capítulo, uma discussão para um outro capítulo. Né? Então, valorizando aqui a importância do ensino para auxiliar a nossa atitude. O objetivo, diz o pastor, do ensino da palavra de Deus não é apenas que as pessoas adquiram um conhecimento teórico, mas as leva à fé e à vivência cristã. Podemos afirmar que o objetivo do ensino da palavra de Deus é levar as pessoas a 3 coisas: ao conhecimento da palavra de Deus, ao amor a Deus, né, que o amor seja levado aos corações deles, para que além de amar ao Senhor, amem também o próximo como a si mesmos. E, por fim, a prática do que conheceram, motivados pelo amor e graça de Deus. A figura que o pastor Renato usa no material dele é bem interessante, bem intuitiva, né? Então, o conhecimento da palavra de Deus, eu não posso amar aquilo que eu não conheço, então eu preciso conhecer. Tá? Mas eu posso perder esse amor
se isso não for constantemente rememorado a mim. Porque é do coração que procedem os maus desígnios, né? Os maus desígnios, diz a palavra do Senhor Jesus. Assim, o meu coração é uma fábrica de ídolos. Se eu não continuar limpando ele continuamente, afastando os maus ídolos, né? Os ídolos ódio, ganância, vaidades, né? Para colocar no lugar deles o Senhor e a sua palavra, o seu mandamento, né? Dá licença um minutinho. Isso. As minhas práticas nunca serão coerentes, né? Então, esse aspecto aqui da pedagogia para dentro do ensino bíblico. E o pastor continua. O que faz a diferença entre o ensino puramente secular e o ensino da palavra de Deus é a ação do Espírito Santo na palavra de Deus. E é ele quem cria a fé e o amor, motivando e capacitando as pessoas para a prática de boas obras. Então, em última instância, quem opera as boas obras em nós é o Espírito Santo. Algumas questões aqui quero compartilhar com vocês ainda. Você acredita que no ensino dos cristãos, os 3 domínios mencionados acontecem de forma estanque, né, fechada, ou de uma maneira concomitante? O Espírito age desde o princípio, desde o primeiro domínio, né, na vida dos cristãos. Entenderam a pergunta? Você acredita? Pastor, eu acredito que é um processo, né? Conforme você vai se habituando com aquele conhecimento, você vai adquirindo, tomando posse daquele conhecimento, você vai conseguindo praticar aquilo que você aprendeu, que a palavra te demonstrou, e o Espírito Santo começa a ter mais espaço na sua vida, nos seus ouvidos espirituais, né? Acredito que seja um processo. Alguém mais tem alguma outra opinião? Não? Sim, é verdade, né? Tá muito bem compreendido por você, viu, Valéria? E isso, Valéria, é para acalmar o teu coração também. Como tu mesmo fala, né? É para acalmar o nosso coração, porque à medida que eu vou conhecendo, à medida que eu vou conhecendo, eu vou me apropriando desse texto, eu vou trazendo isso para minha vida, né? E o que antes eu fazia com certa dificuldade, quanto mais eu leio, mais eu, né, me aproprio do que o Senhor me ensina, me dá, o seu Espírito habita e trabalha no meu ser, e aquilo que antes eu não conseguia, ou que fazia com certo pesar, se torna mais fácil. É um exercício contínuo, né? Aprendo, boto em prática, erro, peço perdão, reavalio, né? Aprendo de novo, vou mais fundo no que eu estou aprendendo, aplico, trago isso para as minhas atitudes, né? Para o meu cotidiano. Então é uma construção tijolo a tijolo, né? Tijolo a tijolo. E ao final, ou depois de um tempo, eu olho para trás a minha vida, eu vejo, Senhor, quantas coisas boas construíste em mim, né? E através de mim, pelo teu Espírito Santo. Olha a pessoa que eu era, a pessoa que tu me tornaste. Continua guardando a minha vida. Tá? Mais uma questão que ele traz para nós. De que depende a aprendizagem e a prática de boas obras pelos cristãos? Já temos dito isso ao longo do estudo, né? Boas obras, prática, aprendizagem. Onde é que está o seu fundamento? Na fé, né? Pastor? Na fé, na confiança em Cristo. Na fé em Cristo. Na fé em Cristo. É dali que parte essa distinção,
né? É da fé em Cristo que vai acontecendo o aperfeiçoamento, né? E quais meios o próprio Cristo nos oferece para que nós sejamos aperfeiçoados? Ele nos oferece os meios da graça. Que são meios da graça, pastor? Né? Os instrumentos que o Senhor me dá para que eu me aproprie do seu ensino, para que eu me aproprie, né, das habilidades. A Escritura Sagrada, por exemplo, como é a base lá que Timóteo ouviu de Paulo, né? A gente pode acrescentar que outros, a própria Santa Ceia, a Santa Comunhão, né? Usando, por exemplo, o ensino que o apóstolo Paulo acentua aos cristãos de Corinto, né? Vocês vêm à Santa Ceia, né? E aí os que chegam primeiro comem mais do que os outros, né? Os que chegam por último, às vezes nem sobra nada para eles, né? Vocês estão errando, vocês estão agindo de maneira diferente. Isso não é a Santa Ceia que o Senhor nos ensinou. E a gente vai lá para João, né? Quando o apóstolo João deixa, depois que os apóstolos, por exemplo, os evangelistas Marcos, Lucas e Mateus haviam escrito sobre a Santa Ceia, a instituição da Santa Ceia, o apóstolo João descreve lá na carta, no seu Evangelho, capítulo 13, que o Senhor Jesus deixa uma grande lição em torno da comunhão da ceia. O maior entre vocês seja aquele que vos serve. O Senhor Jesus nos serve de maneira ímpar com o comer e o beber, né, do seu corpo e sangue. E agora, habilitado nesse corpo e sangue de Cristo Jesus, eu sou chamado também a servir o meu próximo. A colocar a minha vida como um serviço agradável ao Senhor. Se Ele, que é o nosso Senhor e Mestre, né, o maior entre nós, não esquivou-se da oportunidade de servir aos seus discípulos, servir a nós, Ele vai dizer, né, vocês também, por estarem unidos comigo, devem servir uns aos outros. Certo? Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Aconteceu, acho, alguma coisa com a conexão do pastor Bruno. O autor, esse é um livro nosso, tá? Um livro da nossa igreja. O autor Jorge Forel escreveu um livro com o título Fé Ativa no Amor. Não sei se esse livro ainda está sendo editado, mas é um livro que nós usamos na nossa formação, né? Estabeleça a conexão desse título com o texto de Tiago 2,17. E aqui está o texto para vocês. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Como o título do livro se relaciona com Tiago 2,17? Como vocês responderiam isso? Explanando um pouquinho mais, né, o texto de Tiago, ele vai dizer, olha, se você diz que ama ao Senhor, mas se você não socorre o seu irmão na sua necessidade, né, você é apenas um demagogo, é mentiroso. Né? Como pode dizer que ama a Deus, ou que conhece, ou que tem a verdadeira fé, como apenas uma ideia, um conceito, uma narrativa, como diz a Valéria, né? A fé que Cristo nos ensina é a fé na qual Ele mesmo, dispondo-se, como diz o texto lá do final de semana, dispondo-se da sua condição de Deus, se humilhou para servir-nos, né? De maneira ímpar, humilhando-se à morte e morte de cruz. Então, essa fé verdadeira, que é uma fé que deriva de Cristo, é uma fé que ela atua no mundo em amor. De que nada, com esse sentido, né? Nada vale fazer um ótimo discurso sobre o amor se eu não estou disposto a me colocar ao lado de quem necessita do cuidado. Tá? Então é dessa maneira que a gente olha e enxerga essa relação, né, do texto com Tiago. Relacione algumas obras relevantes que os congregados podem fazer em conjunto
para que o amor de Deus seja conhecido pelos que ainda não creem. Aí eu deixo com vocês. Obras relevantes que a igreja pode operar para que o amor de Deus seja conhecido pelos que ainda não creem. Lembra alguma? A principal para mim é o anúncio, né, do evangelho. Essa é a principal. Agora há outras, né? Às vezes por um serviço social a gente pode ter oportunidades, sabe? A gente vislumbra muitas coisas, mas a principal, sem dúvida, é o anúncio do evangelho. Exatamente. Tudo quanto fizermos, seja na acolhida social, seja nas oportunidades de ensino, seja nas obras de oferta, por exemplo, mesmo para construção de templo, manutenção de espaços de culto, na formação de novos ministros, né? Ou seja, tudo isso, e aqui eu estou dizendo de exemplos de coisas que nós temos feito em nossas congregações, deve estar como objetivo último, né, desse serviço a proclamação do Evangelho, né, que através dessas obras conheçam a Cristo, né, que o nosso testemunho do Evangelho seja, de novo, algo focado em Cristo, né, para que nós não sejamos apanhados com uma motivação equivocada acerca das nossas boas obras, né. Isso vai vir à frente no próximo estudo, do pastor Ayrton, que é da área de ação social, né? Como que uma coisa está relacionada diretamente com a outra, né? Deixa eu ver aqui. Chegamos então ao final, e aí ele faz uma conclusão bastante sucinta, inclusive, né? Ele apenas pega o texto de 1 Coríntios 15 e nos traz aí como conclusão: portanto, meus amados, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ou seja, se eu tenho uma motivação correta, as obras que fluírem dessa motivação serão verdadeiramente agradáveis aos olhos do nosso Deus, né? Não confundindo a resposta de amor como a causa para o amor do Senhor. Não é por causa do que nós fazemos que o Senhor nos ama, mas nós oferecemos ao nosso próximo, nos colocamos para orientar, para acolher, para integrar, para instruir, né? Porque o Senhor nos tem amado. Então, assim também eu, junto com o pastor Martinho, concluo esse nosso momento de instrução. Ficou claro para vocês alguma outra colocação, um acréscimo, algumas palavras finais? Por favor, microfones abertos. Alessandra, Maria Eduarda, Dona Valéria. Sim? Não? Pastor, esse estudo nosso de hoje veio como uma resposta ao meu coração de umas questões que essa semana eu andei refletindo, né, sobre a minha utilidade para assim, o meu trabalho, o que o meu trabalho pode oferecer para divulgar a palavra de Deus. E esse estudo me trouxe uma reflexão em relação a uns pontos, né, que eu estava em dúvida, e muitas vezes o nosso próprio testemunho, a nossa forma de ajudar sem necessidade de ter algo em troca. Isso já é uma forma de Deus agir na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas atividades, de forma espontânea, né? Sem que a gente tenha que ter um retorno, um mérito, né? Isso, Valéria. Isso nos permite descansarmos no Senhor, mas com um princípio adequado, tá? Descansar no Senhor para ser desleixado com as obras, né? Com o nosso testemunho, né? Mas assim, Senhor,
estar ativo, né? Senhor, me ajuda a fazer melhor aquilo que tu me chamaste para fazer, né? Se eu estou no trabalho de pintura, se eu estou no lugar de mãe, se eu estou no lugar de esposa, se eu estou no lugar de cidadã, Senhor, me ajuda aqui, me ilumina o entendimento para que eu, fazendo o que é exigido de mim, a minha obra, a minha tarefa, né, agrade aos teus olhos, né, e sirva ao teu propósito. Então, no dia a dia, assim, essa é uma oração de motivação, né, de inspiração, de orientação do nosso foco, né? O Senhor vai abrindo oportunidades, né? E com o tempo é Ele quem ajunta a cinza, né? O Espírito Santo é quem produz isso. A gente Exatamente. Se ocupa, né? A gente se ocupa sim de fazer bem feito as coisas que nós temos que fazer, mas o resultado, né, se nós o veremos, isso aí cabe e compete ao Senhor. Exatamente. Muitas vezes o resultado é invisível aos nossos olhos, né? Mas que com a ajuda de Deus, com a misericórdia de Deus, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho a nossa parte. É isso aí. Isso aí. Tá? Deixa eu ver o que nós temos à frente. Chegamos aqui a um hino, né? Então chegamos ao final do nosso estudo, meus irmãos. Antes de a gente depois seguir para uma oração, né? Um hino da temática da nossa igreja, né? Que fala sobre isso, né? Estar firmados em Cristo para toda boa obra. Ouçamos e quem quiser aí cantar, só peço que travem o microfone, podem cantar aí, abrir os pulmões, né? Quem ainda não conhece vai conhecendo a melodia desse hino com a letra que a gente está aqui compartilhando também.
Amém. Que o Senhor guie a nossa fé, nos mantenha firmes rumo ao eterno lugar, na salvação que Ele já nos preparou. E é nisso nós queremos também meditar, falando com o nosso Deus em oração. Entre os irmãos, há algum pedido especial que a gente deva levar assim entre todos, compartilhar entre todos para esse momento? Se não, nós oramos, né, pela semana que nós estamos transcorrendo, a Semana Santa, e que muitos outros, através do testemunho da igreja, através do nosso testemunho pessoal, possam enxergar, perceber aí o Natal, né, a Páscoa, mais do que chocolate, né, mais do que apenas um feriado. Alessandra, por favor. Sim, eu quero pedir aí, quando a gente fizer essa oração de encerramento, pedir pela vida e saúde da minha sobrinha Elaine, minha sobrinha mais velha, está fazendo aniversário hoje. Que legal! Ela tem um filho especial, ela passa por muitos problemas e tudo, então eu quero, assim, desejo que hoje, já desejei, né, mas assim, pedir oração por ela no dia de hoje. Que o Senhor possa continuar, né, abençoando, fortalecendo, iluminando o pensamento, a vida dela como mãe, né, como serva do Senhor. Amém. Oramos com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos pela tua palavra, nos trazer a instrução adequada acerca das boas obras que agradam aos teus olhos. Sustenta-nos, Senhor, na segurança de que não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez e continua a fazer em nossas vidas, morrendo, ressuscitando e trazendo pelo Espírito Santo a atualização dessa verdade para o nosso entendimento, para que nós guardemos no coração, que a tenhamos, Senhor Deus, como obra essencial em nossa vida e que através do Teu Espírito possamos, ó Pai, agir em amor para com o nosso próximo. Abençoa, Senhor, o testemunho da Tua Igreja, pela boca das crianças, pela boca das mães e dos pais, pela boca, Senhor, dos casais, por aqueles, ó Pai querido, que, ainda que não saibam como falar, testemunhem no seu modo de agir e que, através deles, o Teu santo nome seja glorificado. Pai, guarda em saúde, em ânimo e alegria a sobrinha da Alessandra, que completa aniversário hoje. Abençoe-a, Senhor Deus, para que não apenas ela, mas também a sua família continue no conhecimento da Tua palavra e possam crescer. Fica também, Senhor Deus e Pai querido, com os nossos adolescentes, que em meio a tantas demandas que têm, possam continuar guardando o Teu santo nome, valorizando a Tua palavra e a Tua casa de instrução. Abençoe, Senhor Deus, as nossas professoras, nossos profissionais de diversas áreas, para que, servindo segundo as suas vocações, possam compartilhar o Teu nome com aqueles que são seus clientes, com os alunos, com os seus pacientes, ó Pai querido, que nós saibamos compartilhar Cristo de fato para todos, cada um ao nosso redor. Abençoe, Pai querido, também o trabalho de nossas congregações, pelos estudos, pelas oportunidades de ação social, pelo culto como oportunidade de adoração, de crescimento, de aproximação, para que os que assim participarem sejam aprimorados no seu testemunho cotidiano. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos, agradecemos e assim também entregamos este momento de instrução ao Teu cuidado, para que muitas outras vidas sejam alcançadas e frutifiquem por meio do Espírito Santo. Assim, encerramos e agradecemos a Ti pelas palavras que o próprio Senhor Jesus nos dá para intercedermos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória,
para sempre. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, a cada um de vocês estendo a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém.